os 11, sem o Everton Ribeiro e sem o Arrascaeta, sem os dois então, esse time não tem criatividade. É um time que até tem a posse de bola, mas não consegue criar. Então, assim, não pode um elenco como o Flamengo, que é o melhor, uma equipe tão forte, com tanta condição financeira, perder 2 jogadores e não ter uma equipe competitiva. O Flamengo, sem esses 2 jogadores, principalmente o Arrascaeta na criação, é uma equipe normal. Se você trata do melhor elenco da América do Sul e não acontece contra o possante Ñublense, vai acontecer contra quem? Essa é a pergunta. Vai jogar quando? Ah, mas fez um bom jogo contra o Fluminense. E aí? Está lá atrás, na diretoria, quando planejou o início da temporada de forma errada. E aí não deu tempo desse time, já estamos em maio, entrar bem fisicamente, junho, porque é um jogo atrás do outro, é um jogo atrás do outro, é um jogo atrás do outro. Salve nação, saudações rubro-negras. Caprichei para vocês aqui num corte do programa ESPN FC da ESPN Brasil, falando sobre o Flamengo, falando sobre o que disse Felipe Luiz sobre o sistema tático, o esquema tático de Sampaoli, falando sobre o jogo do Flamengo, sobre o momento do Flamengo, sobre Sampaoli. Cara, separei para vocês com carinho aqui este corte do programa ESPN. Então deixa o like, se inscreva no nosso canal e ative o sininho. Tudo que a imprensa fala eu tento trazer aqui para vocês. Eu estou filtrando o que a imprensa fala para trazer aqui para vocês sempre o melhor conteúdo, tá bom? Muito obrigado a todos vocês aí que gostam do nosso trabalho. Quero dar os créditos de vídeo para a ESPN Brasil, Grupo Disney, link na descrição como créditos. No final, galera, temos aqui a tabela dos próximos jogos do Flamengo até o final do mês de junho, sendo o último o jogo contra o Alcas pela Libertadores da América, né? Jogo 6/6, tá bom? Vamos lá então para o vídeo aqui que tá bem bacana. Simbora! São a este empate depois do time escalado diferente por Sampaoli. Não, é raro, mas acontece muito, como Mauro Naves gosta. É raro, Com certeza. É verdade. Boa noite, Dani. Boa noite, Pascoal. Boa noite, Mauro. Ô, Dani, você no início falou os times que entraram em campo ontem, né? Entraram em campo, entraram vários. Mas jogaram poucos, principalmente os brasileiros. E o Flamengo foi um deles. Realmente, contra uma equipe fraca, posso falar que essa equipe fraca, e o Flamengo não conseguiu se impor, fez um jogo normal, ruim, não teve mudanças por parte do treinador. Enfim, vamos comentar mais, mas, na minha opinião, não entrou em campo, não. Pascoal, ficou devendo esse Flamengo, hein? Tudo bem, Dani? Boa noite, Mauro. Aí, Djalmin. O Mauro, se você disse que falar tudo que ele escreveu aqui, eu vou falar você, nós vamos acabar amanhã. Não dá tempo hoje. Nós vamos acabar amanhã. Só para não esquecer para outro dia, hoje não vai dar. Então, Dani, o que chama a atenção é não acontecer. Se você trata do melhor elenco da América do Sul e não acontece contra o possante Ñublense, vai acontecer contra quem? Essa é a pergunta. Vai jogar quando? Ah, mas fez um bom jogo contra o Fluminense. E aí? Não tem poder de chegada, não tem poder de conclusão. Fica com a bola, gosta da bola, mas não define. E até ontem andou tomando um calorzinho ontem, do Ñublense, hein? Um gol de empate, uma cada gol esquisito também, o Flamengo. Tá difícil de entender. A gente vai passar aqui pela questão física, vamos ouvir o Sampaoli já, mas não sem antes dar uma boa noite para o presidente Mauro Naves. Se for ler, lê na velocidade 7 esse caderninho aí. Não, rapidinho. Boa noite, Dani, Pascoal, Djalmin. Um abraço enorme ao fã de esportes. Então, o nosso primeiro assunto é esse inexplicável Flamengo, ou tem explicação? Pode ter, algumas sim, né? Passam pela escalação do Vidal, laterais, um jogo que é pra gente jogar lá, vamos fora de casa e vamos ganhar com um placar muito bom. Pô, então põe os mais novinhos para correr, o Ayrton. Não, foi Felipe e foi Varela. Sim. E sim, tem coisas que podem talvez explicar. Agora, 6 finalizações. Há um ano o Flamengo não encarava uma partida com apenas 6 finalizações. Contra o Fluminense foram 18. Como é que pode, contra o Ñublense, serem apenas 6? São Paulo vai ter que explicar algumas coisas. Por isso que, ultimamente, não sei se vai ser sempre assim, essa entrevista dele parece que ele está
tristinho, cansadinho, porque não adianta falar, olha, eu estou afim de buscar intensidade, velocidade, mas em campo não se vê. E ontem não podia ter perdido essa oportunidade. Agora está com 5 pontos, o Racing com 10, o Racing tem uma partida que o empatezinho já o deixa com 11. Sim. Aí o Flamengo pode buscar 11 também, aí vai depender do saldo de gols, enfim. Complicado. Eu já vou ouvir o São Paulo, mas o Djalma levantou o dedinho lá no camarote. Então fala! Dani, eu levantei o dedo porque o Mauro alertou assim dessas 6 finalizações do Flamengo, não entendendo o porquê. Eu vou fazer um alerta até. Essa equipe do Flamengo que diz, realmente tem grandes jogadores que diz que é o melhor grupo do Brasil, pode até ser, mas esse time, os 11, sem o Everton Ribeiro e sem o Arrascaeta, sem os dois então, esse time não tem criatividade. É um time que até tem a posse de bola, mas não consegue criar. Então, assim, não pode um elenco como o Flamengo, que é o melhor, uma equipe tão forte, com tanta condição financeira, perder 2 jogadores e não ter uma equipe competitiva. O Flamengo, sem esses 2 jogadores, principalmente o Arrascaeta na criação, é uma equipe normal. Não tem muita diferença das outras, não. Djalminha, como diria o narrador que trabalhava com o Pascoal, um time cheio de flechas, mas faltaram os arcos. É isso? Sem arco não adianta. Como é que aciona as flechas? Mas tem uma coisa que, por isso que eu falo que é o malvadão soft. Porque é um baita elenco, mas não faz gol, gente. É difícil para fazer um gol. O jogo de ontem, agora, você vai chamar a entrevista dizendo, ele também meio chato, acho que ele também acabrunhado, hein? Sabe, porque a janela não está aberta para contratar, ele não pode ligar para os caras 2 da manhã e tal. Ele também, assim, está meio tenso. Ele já está tentando. E o Sampaoli tocou num ponto importante da gente observar, que é a questão física. Talvez a gente esteja com um sarrafo muito alto nesse elenco do Flamengo, esperando que ele vá render o que rendeu em 2019. E aí o treinador vem, explica por que poupou alguns jogadores, como é o caso do Ayrton Lucas, citado pelo Mauro, e fala que a questão física está impedindo a evolução do Flamengo. Solta o Sampaoli aí pra gente. O time está teniendo algunos problemas físicos en relación a la intensidad que o time o que eu penso que tem que jogar, tiene reacciones de jugadores con fatiga, con merma de rendimiento, con lesión. Entonces, un proceso. Yo quiero mucho más, pero a veces el jugador intenta y a veces puede, a veces no puede. En realidad es, en este proceso de poco tiempo, quiero otra cosa, pero insisto en eso y la verdad es que con juego tan seguido nos está costando mucho. E vai ter pouco tempo de novo. Só para complementar, tem aí também a declaração do Felipe Luiz na saída do campo, que ele fala que temos que corrigir esses erros técnicos e táticos, porque não é físico, são erros técnicos e táticos. E aí fica complicado, né, de você fazer uma análise, porque o Felipe Luiz, Djalma, ele é muito elogiado pela visão de jogo, por como ele ajuda também à beira do campo. E quando ele vem contradizer o treinador, ainda que não tenha sido a intenção dele, e a gente vê o número de passe errado do Flamengo, realmente dá para ver que a questão não é só física. Mas, ô Dani, é simples. Quando você tá mal arrumado taticamente e você tecnicamente erra passe, você vai correr mais, vai se desgastar mais e vai afetar o aspecto físico também. Eu acho que é o conjunto de coisas. O time que normalmente tem essa característica de trabalhar bem a bola, erra muito passe. Um time que está mal arrumado, é atacado por qualquer equipe. O Flamengo é difícil passar um jogo sem levar gol. Qualquer time causa perigo ao Flamengo. Automaticamente você tem que correr mais, se desgasta e não aguenta o ritmo intenso, principalmente, que o São Paulo quer imprimir. Mas eu acho que tem também o aspecto tático, né? O entendimento dos jogadores da tática do jogo, do que eles têm que empregar dentro de campo. Também ele falou isso, o São Paulo. Eu quero uma situação diferente, eu quero um time mais aplicado. Então, quando vem o Felipe Luiz dizendo que nós precisamos acertar isso, é porque é o seguinte, então o time do Flamengo não está pronto para todas essas vertentes que o treinador do Flamengo exige, né?
Eu acredito que o Flamengo contempla todas as vertentes que ele imagina num time de futebol. Tudo. O Flamengo tem tudo. Tem jogador de velocidade pela beirada, tem lateral para marcar, tem zagueiros, dá para jogar com 2, com 3. Ontem não tinha armador, porque o que estava no banco parece que não tinha Sim, mas por isso que está interessado em contratar o De La Cruz, porque quando perde, não tem ninguém que faça isso no time do Flamengo. E aí vem o interesse no jogador que tem qualidade para jogar. O De La Cruz não é um jogador capacitado, é um baita jogador. Se conseguir essa contratação, espetacular para o Flamengo. Mas um ponto para o Flamengo de maneira positiva. Agora, ontem, é um time que tem 6 finalizações, como o Mauro falou. Fica com a bola, fica com a bola, fica com a bola, fica com a bola. O Mauro estava fazendo uma estatística, a gente está conversando, de que ele estava fazendo uma análise dos últimos jogos e os times que estão ficando com a bola... Não estão ganhando. Não estão ganhando. Então, os times têm que ser mais objetivos. Né? Curiosamente, porque a história é você ter a bola, você está mais tempo com a bola, você pode criar situações para estar mais perto do gol e ganhar o jogo. Né? Depende onde. Depende exatamente. Agora, o Djalma, tudo isso que o Sampaoli fala que quer, eu ouço de todos os outros técnicos. Você acha que o Luxemburgo não quer intensidade, quer marcação lá em cima, o Mano no Inter, o Cudê só fala nisso, com o Atlético. Sim. Todos eles querem isso, quer jogar dessa forma hoje, o jogo exige isso e tal, tal. E se ele não consegue, ele diz que é por causa da parte física. E talvez seja. E aí a culpa não está no Sampaoli nem no preparador físico, não está. Está lá atrás, da diretoria, quando planejou o início da temporada de forma errada. E aí não deu tempo desse time, já estamos em maio, entrar bem fisicamente, junho, porque é um jogo atrás do outro, é um jogo atrás do outro, é um jogo atrás do outro. E agora não vai ter brecha. Não, mas não vai ter como os outros também não têm. Enquanto estão na Copa do Brasil, Libertadores, etc., principalmente esse, não tem. Quando vão saindo dessas competições, passa a ter tempo. Mas ninguém quer sair para ter esse tempo e ficar só para o brasileiro. Todo mundo quer continuar. Agora, é difícil. Mas o Flamengo errou lá no começo. Os outros, a gente tem que entender por que o Corinthians não está bem preparado. O treinador chegou depois, por que o Inter foi atrasada. Agora, o Flamengo, a gente tem um motivo lá de trás. Diga, Djalma. Não, eu só queria falar que o Palmeiras também tem a mesma quantidade de jogos, tem um grupo menor e joga intensamente e mantém praticamente os mesmos jogadores todos os jogos. Raras vezes faz esse revezamento. Então, assim, eu acho que é uma questão... às vezes física também, porque tem atleta que tem condição de aguentar e outros não. Esse time do Flamengo conseguiu fazer aquele belo jogo contra o Fluminense, principalmente em termos de intensidade de pressão, contra o Fluminense, desculpa. Agora, jogar daquele jeito todos os jogos, nesse calendário, também não é fácil, não. Mas o Palmeiras não deu, Djalma, 40 dias de férias, apresentou o time antes de apresentar o técnico e tinha o Mundial pela frente, né? Então, assim, houve um outro planejamento, uma outra estratégia para o time estar bem fisicamente. Ainda assim, o Abel vive reclamando também da quantidade de jogos, que desgasta, que tem que fazer rodízio. Já a gente vai entrar aí nesse Palmeiras, que venceu no Paraguai. Vamos falar do Corinthians também, que empatou, não conseguiu uma vitória contra o Argentino Júnior fragilizado. Agora, a torcida do Flamengo, ela não está querendo mais explicação, não. Ela está querendo resultado. A gente tem o desembarque do Flamengo no Rio de Janeiro e teve protesto ali, alguns torcedores recebendo o elenco fazendo cobranças. Ele gritando, ele fala em jogo fora de casa, não venceu nenhuma fora de casa. Se tem alguma coisa a favor do Flamengo nessa sequência de Libertadores, é que os 2 próximos jogos são no Maracanã, são jogos em casa. Então, talvez isso facilite o caminho para a classificação. Fala, Djalminha. Ô, Dani, assim, só queria ressaltar que, assim, em relação a empenho, eu não acho que esteja faltando empenho ao time do Flamengo, não. Eu vejo que está faltando competência, é um time que está jogando mal. E o torcedor, ele ficou mal acostumado a ver o Flamengo só ganhar. Ele tem que ter mais calma, porque senão ele vai xingar muito esse ano todo jogo no aeroporto. Porque, assim, esse time não vem rendendo o ano inteiro. Jogou um jogo bem, outro mal, mas, assim, uma sequência de 4 ou 5 jogos, o ano inteiro o Flamengo não teve. Então, o São Paulo não ia chegar e transformar de uma hora para outra isso. Agora, eu acho que eles estão se empenhando, mas a competência não vai junto, não estão jogando bem, taticamente mal arrumado, mas empenho nem vejo que seja isso o problema. O torcedor às vezes, o Pascoal pega assim também, sai, o cara passa um cara, ele se vê na cabeça, ele fala, né? O Pablo, eu não sei qual foi de uma vez que jogou, o cara tá xingando o Pablo. O Cebolinha volta pro Grêmio, pro Benfica, eu acho que ele não pensa isso, ele gostaria que o Cebolinha continuasse e assim vai.
Agora, a gente tem que questionar um pouquinho o escalador do time. Opa! A gente ontem, olha, eu dizia, pô, o Vidal do segundo tempo, tá lá no Chile, é legal e tal, mas não acredito que ele vá sair com o Vidal. E ele saiu com o Vidal. Então, essas coisas, é que o Vidal estava ao lado dele na escalação. Então, mas também já deu dele olhar para os não. caras de confiança e colocar em campo só por questão de confiança. É que na entrevista, a entrevista foi com o Vidal ao lado. Então, faltou coragem ali de um repórter, até chileno, quem sabe, dizer por que o senhor começou o jogo com o Vidal, que está aí do teu lado e tal, até por consideração e respeito que tem. Mas é que o Vidal acabou sendo uma atração lá, né? O Vidal foi uma atração. Sim. Tanto tempo querendo jogar. Faz um baile, então, pro Vidal. Não, acabou sendo uma atração, eu concordo. Ele deveria entrar ao longo da partida, não começar jogando. São coisas diferentes, né? O Flamengo tem 2 partidas em casa e cria a obrigação de 2 vitórias. Porque o Racing, com um empate, vai a 11 pontos. Um empate do Racing, se for contra o Flamengo no Maracanã, o Racing vai a 11 pontos. Acabou. E o Flamengo iria a 6. Hã? E o Flamengo iria a 6. O Flamengo iria a 6. Aí o Flamengo tem que brigar na última rodada com o possante Alcas, né? Porque tomou uma tunda lá, hein? Na ida. É bom lembrar, hein? Perdeu do Alcas na ida, hein? O Vitor Pereira era o treinador, hein? Sim. Perderam lá na ida. E não mudou nada de lá pra cá. Mudou o idioma que o treinador fala. De lá pra cá mudou o idioma. Teve um jogo de estreia do Sampaoli. A estreia do Sampaoli foi contra o Fluminense. Aquele é a estreia. Aquele é o cartão de visita do Sampaoli. A partir dali, o Flamengo continua na mesma coisa. Ganhou do Corinthians. Que modelo que foi? Aos 49 do segundo tempo, numa bola cruzada no improvável de Almeida. Porque a bola vem cruzada na área do jogador que está lesionado, faz o gol de cabeça, a bola desvia, engana o zagueiro e o goleiro do Corinthians não chega para fazer a defesa. Então, gente, quando eu falo que o Flamengo é o malvadão soft, é porque o Flamengo não tem essa competência de se, dentro do campo, definir como o dominante do jogo. Porque é o Flamengo, gente. É o Flamengo, eu não estou falando do Bala Mistura, não estou falando do meu time lá do Bala Mistura, que lá não existe. Esses caras aí do Flamengo, isso é um outro nível, isso é um outro estágio de jogador, isso é um outro momento. Isso é momento de estágio de Djalminha, estágio de Zinho, desses caras que são monstros do futebol. A gente vê esses caras do Flamengo têm essa mesma situação. Aí, não vai jogar o Everton Ribeiro. Parece que caiu o mundo. O deboche. Cadê o debochado? Entendeu? O Flamengo não acontece. O Flamengo não acontece. Parece que ninguém tem a capacidade de surpreender, de criar alguma coisa nova. Está na hora de dar uma chacoalhada na roseira. Tem dia que tem que... Eu já disse aqui, o presidente de clube não precisa ir todos os dias no vestiário. Mas tem dia que ele tem que ir. Agora, vamos ver que dia que ele vai. Fecha aí pra gente fazer o intervalo, rapidinho. Que tem mais 2 jogos para falar e tem Fluminense hoje. Problema parece que dificilmente vai dar para evitar. O Racing, fora de casa, ganhou 2-0 do Nublense. Vai receber o Nublense em casa. Provavelmente vai somar 3 pontos. Vai para 13. Então, o Flamengo já não será primeiro colocado. É muito difícil imaginar que lá fora ele ganhou de 2 e em casa ele vai abrir mão sabendo que ele precisa da vitória para... né? Então, eu acredito em 6 pontos do Flamengo, ganhando o Racing, ganhando o Alcas, mas não serão suficientes. Ele vai a 11. E o Racing, na última rodada, vai a 13. Então, o Flamengo, com todo esse elenco, com todo esse dinheiro, que a gente imaginava 18 pontos, primeiro do grupo, vai ficar em segundo. Isso é o normal para acontecer. Mas classifica, segundo suas contas. Classifica porque eu acho que o Flamengo ganha os 2 em casa. Só que acho também que o Racing, que ganhou de 2-0 fora, não vai perder a chance de ser o primeiro colocado em casa. O Flamengo ia jogar de terno. Vejam vocês como é que é o futebol, né? E o Fluminense... Galera, separei para vocês todos os jogos do Flamengo até o final do mês de junho. Até o jogo contra o Alcas. Cara, tem jogo pra caramba, hein? Veja bem, sábado agora, dia 27/5, o Flamengo recebe o Cruzeiro, jogo pelo Campeonato Brasileiro. Jogo às 6h30 da tarde, tá? 18h30. Quinta-feira, Flamengo e Fluminense, jogo da volta da Copa do Brasil. Se permanecer empate, tem pênaltis. Dia 5/6, Vasco e Flamengo. Segunda-feira, às 8 da noite. Dia 8/6, quinta-feira, 21 horas, Flamengo e Racing. Flamengo precisa vencer de qualquer forma o Racing para continuar sonhando com a classificação na fase de grupos da Libertadores. Depois, dia 11,
18h30 tem Flamengo e Grêmio. Depois, dia 21/6, temos aqui Bragantino e Flamengo, a confirmar, tá? Mas a previsão é essa, Santos e Flamengo, 24/6. Flamengo e Alcas, esse jogo aqui sim está confirmado, é o último jogo da fase de grupos da Libertadores, é o jogo 6/6 da fase de grupos. Esse jogo será às 21h30, dia 28/6. Então, galera, fechando aqui o mês de junho para vocês, são vários jogos, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 jogos o Flamengo tem no mês de junho. Então, o Flamengo tem 7 jogos só no mês de junho. E isso sem contar a Copa do Brasil, porque se o Flamengo passar pelo Fluminense, daí terá a Copa do Brasil nos intervalos aqui. Veja bem, dia 11, né? Temos aqui, ó, Flamengo e Grêmio. E depois, a confirmar, 21/6, temos Bragantino e Flamengo. No meio desses dois jogos aqui, com certeza, terá jogos da Copa do Brasil, caso o Flamengo elimine o Fluminense, tá bom? Galera, não tem como esconder a tristeza, né? Dá pra ver no meu semblante, dá pra ver no meu olhar, na minha cara, porque não tem como ficar feliz desse jeito, né, cara? O Flamengo tá uma decepção total, né? Ele faz um jogo bom, 5 ruim. Um jogo bom, 5 ruim. E desse jeito ninguém aguenta, né, cara? Como que a gente vai ficar feliz desse jeito, né? Muito bem, dito isso, quero agradecer a todos vocês que assistiram o vídeo até aqui. Muito obrigado a todos. Deus abençoe a todos vocês. Saudações. Fui!